Oi, gente, estamos começando mais um Pod Vivax, o podcast da Vivax TV. E hoje vamos falar com pais, mães, tios, tias, avós, avós, professores, qualquer pessoa que cuide e oriente crianças. E hoje eu estou com convidadas muito especiais aqui para falar sobre aprendizagem. Eu sou Vivian Cirineu, médica educadora parental, mãe de 2 meninas e tenho nesses episódios da Vivax TV um conteúdo, trago para vocês, né, muitas pessoas especiais para falar sobre infância. E eu quero saber se você já viveu aquela situação de falar 1000 vezes a mesma coisa com a criança. Ou tentar dar uma bronca, você repete essa bronca e mesmo assim não dá certo, o seu filho não colabora, não te escuta, não aprende. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. E para isso eu trouxe a Cris Martinez, que é escritora, autora do livro infantil best-seller O Solzinho de Todas as Cores, coordenadora editorial dos livros O Mundo da Criança, volume 1 e 2, e Disciplina e Afeto. Além disso, a Cris ela é educadora parental, especialista em medicina comportamental, diretora e mantenedora da Escola Infantil Ver e Crescer. Seja muito bem-vinda, Cris, ao nosso programa. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, a equipe Rede Vivax. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu também estou aqui agora com a Marília, que é educadora parental pós-graduada em Educação Parental e Inteligência Emocional pela Parent Coaching e escritora, coautora do livro O Mundo da Criança. Estou aqui com um livro para mostrar para vocês, que assim como eu também escrevi um capítulo desse livro, né, Marília? E a gente traz informações para ajudar qualquer pessoa que lide com as crianças. Seja bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada, Vivi. Boa tarde a todos os que estão nos ouvindo, os pais, mães e cuidadores aí que podem se beneficiar com a... Boa tarde, bom dia, boa noite. A gente não sabe que horas que vai ver esse programa, né? Mas que todos que estejam assistindo a gente aí tenham um dia muito especial e saiam daqui com uma mensagenzinha no coração para ter um olhar sobre o que a gente pode fazer para que as crianças aprendam melhor, para que as crianças nos escutem, né? Acho que esse é a nossa grande missão aqui nesse episódio hoje. E eu também agradeço a Vivax TV por dar esse espaço para a gente poder atingir essas famílias que tanto necessitam de uma informação de qualidade. Bom, vamos falar sobre aprendizagem, então, né? Se a gente pensar no nosso cérebro, do ponto de vista da neurociência, como que o cérebro aprende, ele precisa ir fazendo novas modulações, novas conexões. O cérebro ele vai se moldando, né? E a gente entende que para isso o cérebro tem que estar tranquilo. Então eu tenho que estar com sono em dia, alimentação em dia, eu tenho que estar calmo. E esse estado calmo ele tem muito a ver com as emoções. E aí eu queria começar até perguntando para a Cris por quê. No livro O Mundo da Criança, nos 2 volumes, a gente vê muito a história das emoções na aprendizagem. Como é que é essa influência das emoções, para o bem ou para o mal, como que elas acontecem na vida da criança para que ela aprenda ou não aprenda? As emoções e a aprendizagem caminham junto, né? Essas habilidades intelectuais que a criança vai tendo desde o ventre da mãe, que muitas vezes, né, nós enquanto família, a gente acha que o bebê, né, não aprende nada da vida uterina. Então, essas novas sinapses que você trouxe, que vai se formando e a criança ali ao longo dos seus 0 aos 3 anos, é a parte primordial, né, que a infância tem, que ali ela retém o maior número de informações, seja positivas ou negativas, né? As emoções positivas, Vivi, ela caminha no aprendizado de uma forma assim produtiva. Né? Então, as famílias, quando levam as crianças à escola, vamos falar assim, né, no ambiente escolar, a criança está aprendendo o tempo todo, desde o momento que sai de casa, o caminhar pela calçada, quem mora próximo, né, até chegar em esse ambiente escolar. E nesse ambiente também tem que ser favorável à criança, seja ele o ambiente da família ou o ambiente escolar. Por quê? Porque ali a criança vai estar o tempo todo
informação, está formando o seu cérebro. Porque nós costumamos dizer na neurociência que o cérebro ele se dá por completo aos 25 anos de idade. Então, você imagina esse caminhar do 0 aos 25 anos, que a criança vai estar ali perpassando pela sua infância, pela sua pré-adolescência, na sua adolescência e depois na sua fase adulta. E nós vamos aprendendo todos os dias, não importando com a idade que nós tenhamos, né? E quando nós falamos dessas emoções, e como você diz assim, são ruins ou elas são boas? Aí eu te digo assim, depende, Vivi, depende do meio que essa criança está inserida, depende do olhar consciente que essa família vai ter, porque nós trazemos dentro de nós a nossa criança interior, e essa criança interior que nós trazemos, muitas vezes nós vemos e projetamos ela nos nossos filhos. Então, de que forma, né? Vou dar um exemplo muito assim clássico que eu vejo no meu ambiente, que tem famílias que falam assim, ai, eu estou tão feliz por estar com o meu filho na escola particular, porque eu não tive isso, né? E quando era criança, então eu faço de tudo para que ele esteja numa escola particular. E quando chega em casa com as tarefas do dia, porque dependendo da idade, né, a criança tem as suas tarefas para levar para casa, né? O dever de casa, a lição de casa, né? E tenho famílias que relatam assim, sua burra, você está estudando para quê? Isso choca, né? E emociona a gente enquanto educadores, mas isso ainda existe, né? Porque por muitas vezes aquelas famílias, elas também não tiveram condições de estudo, e muitas vezes aquela criança leva uma atividade, seja de uma coordenação motora, seja de uma tabuada, matemática, resolução de problemas, e a mãe se depara ali que ela não sabe também fazer. Então, ali entra as emoções da criança, e a criança acaba, assim, carregando traumas, né? Como assim? Eu vou estudar? Então, não vou estudar mais, eu vou estudar para ser burra? Não, eu não quero ser burra. Então, é um exemplo, assim, que acaba chocando a gente, mas que ele ainda é real no século XXI, e que ainda existe, né? E essas emoções e esses aprendizados, eles caminham junto, eles não são dissociáveis. Eles caminham o tempo todo, o sentimento, as emoções e a aprendizagem. As emoções, sentimentos e aprendizagem. A gente carrega isso para o resto de uma vida. E dependendo da forma que é falado para essa criança, isso é levado para a vida adulta, e essa menina ou esse menino, quando assim vai ter a sua família, também vai carregar também para esse cerne, né, esse ambiente familiar. Então, o que nós falamos é sobre a educação respeitosa, a gente ter esse olhar consciente, os pais, né? Nós falamos muito assim, nós estudamos para ser jornalista, advogados, médicos, né, Vivi? Enquanto pais, a gente acha que é uma forma instintiva, né, intuitiva, né, essa questão da intuição. Eu vou ser mãe, vou ser pai, vou pela intuição. Quando, na verdade, não é essa intuição. Na verdade, a gente também tem que estudar para ser bons pais, para sermos exemplo daquela criança, porque começa em casa. Não é no ambiente escolar que vai vir as aprendizagens. Nós vamos, assim, ser uma rede de apoio para essa família. Sim, somos rede de apoio. Porém, tudo que essa criança vai estar vivendo, primeiro começou na vida uterina, depois veio para esse ambiente familiar. Então, não é responsabilidade escolar, quando se fala de um aprendizado, né? Uma outra coisa importante também a ser falado e lembrado é que, assim, as crianças, elas acabam repetindo aquilo que vê na família. Então, eu falo assim, qual é o exemplo que você quer deixar para o seu filho? Qual é a memória que você quer deixar para a sua criança, né? Porque a gente está falando de um todo. E esse adolescente, quando ele cresce, qual é o exemplo, qual é a memória que vai ter desse pai, dessa mãe? Então, tudo isso a gente está falando de emoções, de sentimentos e de aprendizagem. A gente não consegue caminhar só. E os filhos, as crianças, dentro de um ambiente escolar, ela é transitório. Agora, dentro de uma casa, é para sempre. Independente do que aconteça com essas famílias, as crianças é para sempre. Já no ambiente escolar, onde essa família coloca ali toda a responsabilidade, mais ou menos assim, um exemplo, cuida que é seu
e fica na escola das 7 da manhã até as 19 horas, nós vamos educar, nós vamos cuidar, mas a responsabilidade ainda assim é da família. A escola tem que ser lembrada como um foco de prazer, né? Ter memórias saudáveis desta primeiríssima infância, se estamos falando de uma educação infantil, porém, ela é transitória. Ela é transitória e as famílias não podem esquecer isso. Seja numa escola particular, seja uma escola de prefeitura, seja uma escola estadual, as crianças são transitórias. E a criança, no cerne dessa família, é para toda uma vida. Então, essa aprendizagem se dá para uma vida inteira. Ai, que lindo, Cris. Eu não quis nem interromper. Você tocou tantos pontos importantes. Eu até anotei, falei, não vou interromper, mas eu quero voltar em 2 aqui, que eu acho muito importante, assim. Acho que assim, e eu falo até como mãe, né? Muitas vezes a gente esquece que as crianças estão aprendendo, né? E tem um exercício que eu acho que é tão simples a gente lembrar. A criança nasce sabendo falar? Ela nasce sabendo andar? Ela também não nasce sabendo pensar. Então, a gente tem que lembrar que não é só o motor, o falar, ela está se desenvolvendo e a mente dela também está se desenvolvendo, ela está aprendendo a pensar. E nesse aprendizado, que acontece muito sobre repetição. Então, às vezes mas eu já expliquei para o meu filho 2 vezes e ele não... Sim, você vai ter que explicar 3, 4, 5, porque às vezes é na repetição mesmo que a gente precisa explicar. Até a gente, né? Se eu li aqui uma vez, não vou lembrar nada. Eu vou lá e grifo, releio o que eu escrevi, daqui 1 ano eu vou reler. Nossa, é verdade, já tinha esquecido. O nosso cérebro adulto também aprende na repetição. E o das crianças também. Então, a gente tem que ir trabalhando essa nossa paciência para não cair no segundo ponto que você tocou, que é o do rótulo. Sim. Você é burra. E quando eu trago um rótulo como esse, né, que eu falo pro meu filho, você é burra, essa fala, né, ela vem com um pouco de raiva, talvez, carregada, né, de raiva. E aí, como que é recebido isso para a criança? O que uma criança sente quando escuta, né? Faz o exercício você que está escutando a gente, se você fosse chamado de burra por alguém, como que você se sentiria? Né? A gente se sente mal. A gente não gosta de escutar isso. Tá estudando para quê? Para ser burra, né? Exato. E aí a gente se sente mal e aí que a gente não aprende mesmo, né? Aí começa alguns transtornos, né? Que a gente, ao longo do caminho, vamos percebendo, né? Aí começa a vir as dificuldades e sem querer, porque a gente sabe que é de uma forma inconsciente que essas famílias levou para as crianças. Por quê? Porque é uma repetição de padrões. Então, a gente tem que fazer o quê? Quebrar crenças limitantes. Mas eu fui criada desta forma, Cris. Olha, eu apanhei e não morri, eu estou aqui. Mas aí eu pergunto, de que forma você chegou na vida adulta? De que forma tá as suas emoções? De que forma tá os seus sentimentos? Alguém te perguntou hoje como você está? Alguém te perguntou se você queria um abraço? Né? Então, assim, eu digo assim, quando a gente vê um adulto chorando, a gente tem a primeira reação, a gente pode não conhecer aquela pessoa, a gente se comove, né? E vamos lá e falamos assim, você tá tudo bem? Você quer uma água? Você quer um abraço? Posso te ajudar em alguma coisa? Agora, quando a gente olha para uma criança chorando, engole esse choro. Você está chorando por quê? Mas engole esse choro. E não é assim. Nós temos que sempre lembrar, e a neurociência traz muito isso para nós, que quando nós estamos olhando para uma criança, nós estamos olhando para um outro humano em desenvolvimento. E que nós já somos um adulto formado, com a nossa mente, né, sinapses ali formadas, porém, e nós temos o dever de fazer a autorregulação. E se quando eu não estou bem dentro da minha casa para fazer isso, eu tenho que passar isso para quem? Para o meu marido, ou para um avô, porque às vezes, né, tem famílias que moram junto com os avós, e sair de cena, aí se autorregular e depois voltar. Porque não vai adiantar você, vamos dizer, entrar na mesma sintonia que está aquela criança naquele momento. Ali vai ter o conflito e não vai chegar naquilo que realmente está buscando. E a criança estando com suas emoções, os seus aprendizados equilibrados, dentro de uma educação respeitosa, essa criança cresce como saudável. E aí sim ela consegue
ter uma ótima memória, ela consegue trabalhar no seu dia a dia a resolução de conflitos, resolução dos seus problemas. Por quê? Porque ela foi criada de uma forma que possibilitou esse ambiente, seja ele familiar ou escolar, possibilitou essa criança dentro de um momento saudável. E ali, dentro daquele ambiente, ela pôde expressar as suas emoções, ela pôde expressar os seus sentimentos, ela foi vista por alguém, ela foi escutada por alguém. Então, e isso vai validando o quê? Os sentimentos dessa criança. E ela cresce como forte, saudável, ela se sente encorajada. Pode vir os desafios, porque todos os dias nós temos desafios. Mas ela fala assim, não, eu vou lá e vou ultrapassar esses desafios, porque ela está encorajada, porque ela aprendeu desde pequena, através dos laços do amor, a ultrapassar isso. Ela teve alguém que olhou por ela. Então, isso, assim, eu acho fundamental. E por isso que não dá para falar de emoções, sentimentos e aprendizagem, porque para mim está tudo unido, sabe? Por isso que eu dei o exemplo lá no início do caminho da escola. Como é importante, porque muitas vezes também o que ocorre é a mãe, né? Escolheu aquela escola, seja ela qual for, tá? Escolheu aquele colégio e por alguma coisa essa mesma mãe ou essa família não se identificou, né? E essa própria mãe começa a falar mal dentro de casa da escola. E aí o que ocorre? Aquela criança começa a chorar. Chorar, porque ela não tem outra forma de verbalizar, a não ser chorando. E a mãe não se deu a entender o porquê. Aí a mãe fala assim, tá vendo? Eu não falei que tinha problema naquela escola? Olha lá, tá chorando, não quer ir para a escola. Enquanto, na verdade, ninguém perguntou por que aquela criança estava chorando. E com certeza aquela criança ia responder, você está falando mal da minha professora, e eu não gosto, porque eu gosto da minha professora. Então eu falo assim que tem que ter um olhar muito sensível, um olhar muito cuidadoso e afetuoso à criança, porque a todo momento elas estão expressando para a gente algo. Ela traz no olhar a curiosidade para um mundo melhor. E somos nós que podamos essas crianças, somos nós que fazemos ela quererem seguir aquilo que os nossos ancestrais, os nossos antepassados trouxeram para nós. E, por muitas vezes, a gente tem que fazer o quê? A quebra de paradigmas, quebras limitantes, para a gente não passar para as nossas gerações futuras. E sim, aí volto a dizer, para a gente ter equilíbrio, harmonia, a calma, porque não é somente as emoções, os sentimentos, não está voltado somente às necessidades básicas. Ela está dentro de um todo, né? Eu sou a pessoa da ciência. Assim, quando ninguém me convence, fala assim, então me mostra um estudo, me mostra o trabalho, me explica o que acontece no cérebro. E quando a gente fala disso, né, desse bem-estar, o que significa isso para o nosso cérebro aprender? Se a gente está com raiva, com medo, né? Eu tô triste porque minha mãe tá me chamando de burro, tá ali, né? Eu tô tentando. Então, qualquer uma dessas emoções pode gerar o quê? Estresse no cérebro, liberação de hormônios de estresse. E vai menos fluxo sanguíneo para o hipocampo, que é a área da memória. Então, é por isso que a criança não memoriza, não aprende de longo prazo. Ela aprende de curto prazo, porque o cérebro dela não está em equilíbrio, não está funcionando bem. Então, a gente precisa trazer bem-estar. E aí, eu vou trazer agora, fala para a Marília. Até, Marília, qualquer momento que você quiser trazer alguma coisa, complementar, você fica à vontade, tá bom? Mas é que eu acho que a Cris falou um negócio que a gente pode explicar um pouco melhor, que é das crenças limitantes, que são esses pensamentos que a gente veio carregando, né, de geração em geração, e que trazem uma fala que é uma fala violenta. Sim. O você é burro. E a Marília, no nosso, né, nesse livro do Mundo da Criança, ela tem um capítulo que explica o que é essa comunicação violenta, a comunicação não violenta. Você podia explicar um pouquinho para a gente esses dois modos, digamos assim, de comunicação? Sim, eu acho que a comunicação não violenta, a Cris deu alguns exemplos, né? Quando a gente rotula e fala, você é burro, quando a gente generaliza, você nunca faz direito, você nunca entende, né? Quando eu falo, nunca me obedece. E aí tem uma questão também, né? Por que tem que obedecer? Então, são todos esses julgamentos de valor, coisas que a gente... São
expressões meio trágicas, né? Como diz o autor da comunicação não violenta, de coisas que não atendidas. Então, isso está falando mais sobre a gente que está falando do que sobre a criança. Isso. Esse é o raciocínio que eu quero chegar mesmo para a gente entender o que é uma crença limitante. Então, se eu passei a minha infância ouvindo isso, você é burra, você nunca consegue, você estuda e não tira nota boa. Então, aí a pessoa às vezes acha assim, eu ouvi tudo isso e mesmo assim eu consegui, mesmo assim eu venci. Então, eu acho que é dessa forma que eu vou incentivar. Mas a gente sabe hoje, né, com o estudo da neurociência, que o cérebro funciona muito melhor, que a gente aprende muito mais quando a gente se sente bem. Até a frase da disciplina positiva, né? A gente aprende, age melhor quando se sente melhor. Então, não é fazendo a criança, né, se sentir pior que vai achar que ela vai agir melhor. Não, é muito mais difícil agir melhor, a gente fica com raiva, a gente fica ressentido, a gente fica magoado. E aí tem uma coisa que assim, né, para as crianças, os pais são os ídolos, são os modelos principais, então dói muito mais ouvir dos pais do que de outra pessoa qualquer, né? A gente tem que lembrar disso que, mas é meu filho, eu posso falar, mas lembra que o seu papel é muito mais importante em relação a essa criança. E uma coisa que a Cris falou que eu pensei também, assim, quando a gente fica repetindo isso, até você é burra, a gente acaba associando o aprendizado a uma emoção ruim. E aí a criança não quer sentir, então o aprendizado gera emoções ruins, então não é gostoso aprender. E como se a gente associa com emoções boas, a gente está incentivando as crianças a aprenderem, a quererem descobrir, incentivar a curiosidade. E achar que isso é uma forma de crescer, né? E olhar o que está vivo mesmo dentro das crianças, né? Acho que tem dois caminhos, né? Ou eu vou crescer e eu entendo assim, não, funcionou para mim, eu vou repetir, igual você falou. Ou eu posso crescer achando que eu não sou boa mesmo. Também. O suficiente, né? Eu acreditei naquelas falas que eu escutei lá na primeira infância. Porque é isso mesmo, a gente acredita no nosso cuidador principal. A pessoa que está ali para atender o que eu preciso, né? Que geralmente, na maioria das famílias, é a figura da mãe. Mas o pai também tem o seu papel. De que o meu pai fala, eu acredito. Especialmente quando eu estou ali na primeira infância até os 6 anos. E aí cresce aquela criança insegura. E aí parece que ela está com um vazio interno que nada nesse mundo vai preencher. A partir do momento... E aí cresce aquele adulto tendo que ter aprovação de tudo. Mas nem ele mesmo sabe. Quando a gente vai perguntar, mas por quê? Mas está tudo bem, né? Vai em frente. E aí nem ele sabe explicar esse vazio que ele sente, essa tamanha insegurança que veio de lá, né, Marília? E a gente acaba... Ai, desculpa. Não tem problema, não, Maria. Eu vou trazer um exemplo, então, aproveitar essa pausa. Se você lembrar, a gente retoma. Tá bom. Quando a gente fala assim, de comunicação violenta e não violenta, né? Aí quando eu fui preparar o roteiro, eu fiquei pensando em alguns exemplos, assim. E esses dias aconteceu na minha casa, com as minhas filhas. Eu tenho 2, né? A Júlia tem 6 anos e a Marina tem 4. E aí a Marina estava brava com a Júlia. Mas a Júlia nunca me empresta as coisas. Aí eu, filha, nunca? Aí ela, nunca me empresta, né? Tava brava que não queria nem pedir pra irmã. Eu falei, você lembra ontem quando você pediu, não nem lembro o que foi, algum brinquedo e ela te emprestou? Ela, mas foi só dessa vez. Aí não quer dar o braço terceiro. A gente vai lembrando, né? Mas você lembra na outra semana, quando você queria levar o brinquedo dela na escola e ela deixou você levar? Aí ela já vai cedendo. E aí eu tentei explicar para ela que existem 2 palavras que a gente deve evitar na nossa comunicação, se a gente não quer ser violenta. Sim. Que é o sempre e o nunca. Que a gente tende a usar, você sempre faz isso, você nunca faz isso. Para todo mundo, não é só para as crianças, né? Para o nosso parceiro, para as pessoas que convivem com a gente. E quando a gente fala sempre e nunca, né? É como se a gente estivesse com a visão ali meio tapada, tô enxergando só um ponto de vista. E aí se a gente questiona, mas será que é sempre? Será que é nunca? E aí a resposta nunca é nunca e nunca é sempre. Porque a gente não consegue nem ter a gente não tem essa amostragem total, né, da vida, de todas as coisas, a gente às vezes nem lembra, né? A gente registra mais as coisas que não nos atenderam e quer usar isso, acho que para convencer, mas isso não é real, né? Não é verdade. Então, acaba sendo uma violência, porque então falar,
Ontem eu quis, você não me emprestou, mas fala, mas ontem de manhã eu não te emprestei, à tarde eu emprestei para você levar para a escola. Então a gente consegue ponderar mais e ensina para as crianças isso e não ficar nessa definição, né, nessa generalização, porque isso realmente é bem violento e agressivo. E eu lembrei só uma coisa, quando a gente tem as crenças, né, de insegurança, tudo, é mais comum a gente não querer repetir. Eu acho, do que quando a gente acha que a gente venceu mesmo assim. Só que a gente também não sabe como fazer diferente. Porque fala assim, eu não gostaria de repetir, só que a gente acaba caindo nas mesmas... repetindo, né? A gente tenta... então agora eu vou ser fofinho. E confunde o não ser violento com ser fofo, que são coisas... ou ser permissivo, que são coisas diferentes. Então a gente fica na permissividade até que aquilo é violento com a gente, não com a criança. E aí a gente acaba caindo na violência com a criança. Então o que é muito importante é a gente o respeito mútuo, né? A gente respeitar a criança e se respeitar. Só pra gente explicar o que é esse cair na permissividade. Por exemplo, assim, a criança tá ali com uma lição difícil, não consigo fazer. Aí eu não quero ser autoritária, não quero pressionar, mas eu também deixo vir as costas, né? Sim. E aí eu não assumo a responsabilidade porque eu não sei como exatamente chegar e ensinar de uma maneira que seja mais... Como eu posso ajudar, ou deixar fazer alguma coisa que a criança que eu não acho adequado e que ela quer fazer, então tá, né? Pode ir lá fazer, faz. Todo mundo já fez isso, eu acho, né? É uma coisa que acontece, mas a gente tem que ficar atento para a frequência que isso acontece e as situações, né? Porque tem coisas que são, acho que mais graves, talvez, e outras menos, né? E acho que a gente tem que usar a nossa sensibilidade para isso, né? Existe uma fala assim, muito importante, né, Marília, que você está falando, eu lembrei agora, que enquanto família, né, a gente tem que sempre lembrar que nós estamos educando os nossos filhos para uma melhoria, tanto deles como nosso, e não para uma perfeição. Porque justamente o que traz é isso, né? Antes de corrigir, tem que vir a conexão, seja ela numa fala, seja ela, né, num aprendizado. Então, que vale, eu acho que ressaltar isso, né? Educar sempre para uma melhoria e não para a imperfeição, porque nem nós somos perfeitos, né? Então, não dá para buscar essa perfeição nas crianças, né? Então, educar para uma melhoria sempre. Perfeito. Agora eu queria comentar, até anotei aqui, um trechinho que é do livro, do capítulo da Marília, um trechinho que ela coloca assim, Note que é importante ampliarmos o nosso vocabulário de sentimentos, porque na comunicação não violenta, né, tem 4 passos, e um dos passos é eu falar sobre sentimentos. Fala um pouquinho pra gente sobre esses passos e sobre essa importância dos sentimentos na comunicação. Tá, bom, os passos são resumidamente, assim, bem resumidamente, são observar sem julgamento, então a gente falar, eu vejo que você está... nas 2 últimas vezes você não me emprestou o brinquedo. Eu não estou julgando aí, estou relatando um fato, né? Vou pegando o exemplo aí das suas filhas. Tá. O sentimento puxa, eu fiquei triste, eu fiquei chateada, porque eu queria muito brincar com o seu brinquedo, né? Então aí você já está falando do sentimento e da necessidade, que era, eu queria estava com a necessidade seria brincar com o seu brinquedo e eu fiquei triste porque você não me emprestou, né? Então quando a gente... Então, assim, os sentimentos, a grande importância deles é que eles nos contam sobre as nossas necessidades, porque nem sempre a gente sabe, né? A gente não sabe muitos porquês. Então, os sentimentos, eles são... A maior mensagem deles é essa. Mas para a gente identificar, então, ampliar o vocabulário, né? Porque a gente só fala triste, feliz, bravo, alegre, né? E existem muitas nuances também dos sentimentos, né? Então, a gente pode estar irritado, chateado, magoado, triste. São coisas diferentes. São intensidades diferentes. E a gente vai percebendo também. E eu acho que o corpo é um grande amigo, né? Porque os sentimentos, a gente sente no corpo. Então, às vezes você tem um frio na barriga, você tem uma raiva que dá um nó no estômago, aí cada um identifica as suas, o que os seus sentimentos falam, né? O que o seu corpo fala, mas o corpo é uma forma da gente prestar atenção nos sentimentos, né? E ampliar o vocabulário para isso, para a gente dar intensidades, porque às vezes uma coisa me deixa muito chateada, outras vezes não, então eu tô arrasada, ou não, eu tô chateada, eu tô magoada, ou eu tô muito feliz, eu tô realizada. A gente pode ter mais
palavras que acabam enriquecendo a nossa vida mesmo, né? Quando a gente entra em contato com elas. E conta mais sobre a gente, porque eu acho que a comunicação não violenta, ela tem muito disso, de a gente olhar para o outro, entender o outro e também contar sobre a gente, né? Eu acho que é uma linguagem que conecta, assim, né? O que traz assim, não, eu quero te escutar. Dá vontade de eu te escutar. Então, ao invés de eu chegar acusando, eu vou até falar assim, por exemplo, eu e meu parceiro, a gente não está dividindo as tarefas, eu estou me sentindo o tempo todo sobrecarregada, porque eu cuido da casa, cuido das crianças, cuido do trabalho fora, e tem a louça e não sei o quê. E meu parceiro está lá no sofá, no celular. Aí, como que eu posso chegar para ele e trazer, pedir um pedido de ajuda, né? E a gente às vezes não quer pedir ajuda, mas a gente precisa aprender a pedir ajuda. Então, como é que a gente vai fazer isso? Se eu chegar para ele, você nunca sai desse sofá, você só quer ficar aí fica tudo nas minhas costas. Essa é uma comunicação que vai gerar raiva. Ele não vai nem querer parar para te escutar, né? Como que a gente pode trazer, assim, em palavras, esse pedido de ajuda? Porque eu falar sobre o meu sentimento sobrecarregada é algo que vai parar, eu acredito, né? Parar para fazer ele pelo menos te escutar. Eu acho que sim, né, a gente fala, então assim, olha, eu estou sobrecarregada, eu gosto de ter, porque você pode estar sobrecarregada por vários motivos, que às vezes você fala, mas você está arrumando tudo aí como uma louca, que também é um julgamento, porque você quer, porque isso é importante para você. Mas a gente fala, para mim é importante ter uma ordem na casa, ter uma organização. Então, a gente falar sobre isso também, por que é importante para a gente? Não é só, eu estou sobrecarregada porque você não me ajuda, eu quero a sua ajuda. Ele fala, mas você pode fazer metade das coisas. Fala, não, mas isso aqui é importante para mim. Então, eu explicar. E aí, que entra a parte do pedido, né, da gente também que o pedido é um pedido, ele pode ser negado, ele não é uma exigência. Mas quando a gente conversa e se conecta, a gente torna mais possível, mais provável de ser atendido, porque a gente se conecta com o outro e ele se conecta com a gente. Então pode ser que ele não vá atender todos os seus pedidos, mas talvez vocês entrem num acordo, tá bom, então essas coisas a gente vai deixar, e ninguém vai falar que a louça estava em cima da pia suja, porque acontece isso, né? Às vezes fala assim, você que se importa, mas fala, nossa, tá tudo aqui, essa louça suja, aí a gente fica mais louca ainda, né? Então tem que combinar, fazer esses combinados, né? E aí fala, não, tá bom, nossa, eu não percebi que você estava tão sobrecarregado, você está sempre fazendo tudo, eu acho que nem precisava da minha ajuda. E aí tem essa questão da sensibilidade, que às vezes é diferente, um pouco, né, e às vezes ele fala, nossa, eu já trabalhei o dia inteiro, acho que já fiz muita coisa, e eu percebo na minha relação que tem uma coisa assim de, a gente não está vendo o que o outro está fazendo quando está longe da gente. Só que a gente sabe. Então a gente vai fazendo as nossas contas com o que a gente viveu e não com o que a gente viu o outro fazer. Não, e aí eu quero fazer uma defesa em nome das mães, porque olha só, tudo bem, às vezes o parceiro, né, ou a parceira, depende da dinâmica familiar, né, tá trabalhando fora o dia todo, mas você só ficou com as crianças, né? E parece que é um trabalho mais fácil. Só que acontece que a criança, ela é emocional o tempo todo. Parece que ela está com a emoção à flor da pele. Porque tudo vira um grito, tudo vira um choro, tudo... E a gente está o tempo todo tendo que lidar com essas emoções à flor da pele. E isso é muito desgastante para uma mãe. É enlouquecedor ser uma mãe de uma criança de 1 ano que está ali fazendo as birras, ficar o dia inteiro com essa criança em casa. A nossa cabeça surta, de verdade. E aí a gente vem, né? Porque a mãe é estressada, porque a mãe tá... Não, é verdade. Porque é muito difícil ficar o tempo todo tentando regular a emoção de um ser, quando eu ainda estou desregulada nas minhas. Né? Então, assim, mas esse programa, esse podcast não é sobre infância? Por que a gente está falando das mães, né? Porque se as mães estiverem tranquilas e mais calmas e tiverem uma divisão de tarefas que atenda, se tiverem o seu momento de autocuidado, quem que vai se beneficiar? São as crianças. Eu posso trazer um exemplo? Claro, Cris. Vocês estavam falando sobre a questão da responsabilidade que nós mulheres puxamos para nós. E nós não trabalhamos o julgamento, né? Então, é sem livre de julgamento. Mas, em contrapartida, a gente puxa tudo para nós, né? E na disciplina positiva, ela traz uns exemplos, umas ferramentas, né? E essa atividade eu acho ótima. Eu já fiz e dá muito certo. Por isso que eu vou colocar aqui, né? Compartilhar com vocês. São as reuniões de família. Então, para quem não tem a prática, né? Então, escolher um dia da semana, onde, independente, né? Ali, com os filhos, né? O marido, a esposa, fazer as reuniões
reuniões de família. Hoje é algo que ficou esquecido, né? As pessoas já não fazem mais. É como você falou, Vivi. Fica no celular, fica no tablet, ou está ali no computador, ou está levando todo o trabalho para casa, ao invés de ter um tempo em família, né? E essas reuniões de família é importante porque cada um vai falar as suas emoções, seus sentimentos. E essa mãe também pode colocar em pauta como ela está sobrecarregada. Porque é verdade. Porque se essa mãe não fala que tem ali o exemplo da louça, né, para lavar, e ela já está esgotada, como que a família que mora com ela vai saber? Porque se ela está puxando tudo para ela, é naquele velho tabu, né? Eu faço melhor, né? Porque eu fui criada desta forma, né? Então, essas reuniões de família, ela serve para isso. Então, dividir, o que é a reunião de família? É dividir as tarefas, desde as mais simples até as mais complicadas, né? Então, o que compete às crianças que elas podem ajudar nesta família? Então, consegue guardar o brinquedo, consegue arrumar a sua cama, consegue puxar o seu lençol. Então esse daqui vai ficar para a Thaís, um exemplo, tá? Vai ficar ali para Vivi. E não, eu sou boa, eu quero lavar roupa, vai ficar então com a Marília. E a Cris, as minhas habilidades é na cozinha, então pode deixar que o almoço e o jantar eu vou preparar. Então assim, e quem vai fazer isso? Você vai levar as crianças na escola e eu vou ao banco. Então, são dicas simples que eu estou falando aqui, mas que alivia muito o dia a dia das famílias, porque cada uma tem ali as suas tarefas a ser cumpridas dentro de casa. E isso a gente vê muito, né, Marília, da disciplina positiva, não é? E é muito importante também porque a gente está criando crianças que vão crescer, vão se tornar adultos e vão ter as suas responsabilidades pessoais, né? Porque tem alguém sempre fazendo e daí, de repente, você espera que a criança saiba fazer. Né? E aí você fala uma vez, mas como? Você me viu fazendo? Não, a criança não aprende assim, eu vejo em geral, né? Tem pessoas que aprendem por observação, mas é muito mais raro. Então a gente acha que está ensinando só fazendo na frente, a gente está ensinando que quem faz é a gente. E uma coisa importante também é porque aí nós estamos nessa reunião de família, a gente está trabalhando a escutativa, estamos trabalhando o vocabulário, estamos trabalhando a forma como nós estamos lidando com o outro, né? A tonicidade de voz, se eu estou muito alta, se eu estou muito baixa, o que eu estou fazendo, que posição eu ocupo naquela família de pertencimento, que isso é extremamente importante, né? Eu acho que entra nesse encontro de família uma vez por semana, entra muita comunicação não violenta. A gente vai se auto-perceber como nós estamos e como nós estamos olhando e enxergando nossas crianças, nosso parceiro. E tem um momento de reconhecimento também é super importante, porque é a gente encontrar alguma coisa positiva para falar de cada membro da família. Então, quando a gente tem irmãos que estão brigando muito, ou tem algum filho que está com uma coisa muito desafiadora, aí o nosso desafio a gente tem que encontrar alguma coisa que seja boa para falar. Mesmo que eu esteja maluca com essa criança que está me dando dificuldades, eu tenho que encontrar alguma coisa. Então, que seja... Eu vi que você arrumou a sua cama, ou você guardou os seus brinquedos, ou você saiu na hora... para a escola, estava pronto. Então, a gente sempre vai conseguir encontrar alguma coisa boa. E aí a gente muda o olhar, né? Porque em vez de sair para estar sempre apontando coisas ruins, a gente passa a olhar coisas boas e vai exercitando isso e muda, acho que, a visão para a vida, né? Realmente é um grande ensinamento. Todos nós esperamos ser encorajados perante a vida. E para ser encorajado perante a vida, isso começa dentro do lar. Eu falo que tem uma diferença muito grande, né? Vou para casa ou vou para o meu lar. Então, quando você estiver dentro do seu lar, parar e olhar o quanto você encorajou a Marília hoje, a Vivi hoje, a Cris hoje, né? E a gente espera do nosso membro familiar, do nosso núcleo familiar, esse encorajamento perante a vida. Né? Eu acho isso extremamente importante. E o que é encorajamento? Eu acho que é agir com o coração, na verdade, né? A palavra encorajamento é agir com o coração. E quando você fala com a voz do coração, independente de ser a sua verdade, você começa a trazer leveza nessas palavras e você começa a enxergar o outro da forma como o outro é. E aí você começa também a respeitar esse outro da forma como ele é. E isso traz benefícios para todos os membros da casa, dentro desse lar, né? E todo mundo aprende. Então, seja as palavras positivas, você colocando as suas palavras positivas. Nossa, Vivi, como seu cabelo tá bonito hoje.
Aí você não está esperando isso. Aí você pode falar assim, mas eu nem fiz. Aí você já vem na autodefesa, que mulher tem muito disso, a gente tem que desarmar também, né? Ao invés de a gente agradecer, muito obrigada. E a gente já vai justificando. Mas eu nem fiz nada no cabelo. E a gente tem que saber também receber esses elogios, esse elogio de encorajamento, né? Porque nós estamos falando, nossa, Marília, que lindo vestido hoje que você veio, né, para o nosso podcast, você tá linda. E ela fala, não, mas é tão assim, simplesinho. Paguei tão baratinho. Então, isso acontece muito no núcleo. Acontece muito, a gente ouve muito, a gente tem que saber, então, receber essas palavras de encorajamento, essas palavras de positividade e saber espalhar isso para as outras pessoas ao nosso redor. Você trouxe para a gente começar a fazer isso nas reuniões de família. Isso. Para quem nunca fez, eu acho que é um ótimo modelo. Eu já fiz também, quando elas eram menores, as reuniões de família. Mas o ideal é que isso se torne o dia a dia. Né? Seu filho foi lá e arrumou a cama, não é para você ir lá, parabéns, né? Dar um elogio vazio. É para você ir lá, obrigado por você estar contribuindo, a nossa casa está ficando mais organizada, olha como é um ambiente gostoso de viver. Né? É um reconhecimento pelo que ele fez, muito mais do que um elogio para que ele não aprenda a fazer, só para ficar esperando você falar o parabéns. Que na verdade, né? A gente, vou falar por mim, né? Na verdade, a gente não reforça o elogio. Na verdade, como eu vou explicar isso didaticamente? Com exemplo, Cris. Sim. Nós elogiamos, na verdade, o processo que essa criança fez, o processo que esse adulto fez para arrumar aquela cama. E não o elogio, eu falo elogio vazio, elogio pelo elogio, nós não fazemos isso. Nós, então, elogiamos o processo. Então, está no ambiente escolar e essa criança, então, tem o Enem. Então, ela se estudou, ela se dedicou, não é ali que ela vai ganhar um troféu, ela vai ganhar uma medalha, não, ela vai ganhar um reconhecimento pelo processo que ela fez para chegar nesse Enem e passar no Enem. Essa criança, esse adolescente teve o merecimento, porque para chegar ali, ele teve todo um processo de apoio, de rede de apoio, ele teve um desgaste emocional muito grande, ele também teve ali o acolhimento que ele precisava. Então, a gente vai sempre ver o quê? O processo que essa criança, esse pai, essa mãe, esse adolescente fez. Não o elogio pelo elogio. E isso também ajuda a dar esse senso de capacidade, né, Cris? Porque é uma coisa que é importante construir. E então, assim, pequenas realizações que a gente reconhece vão reforçando isso e a criança vai se sentindo e fala, puxa, mas eu sou capaz, então eu não sabia fazer isso, eu aprendi, ou eu arrumei minha cama. Minha mãe não falou, mas não está esticadinha, mas eu percebi que eu podia fazer melhor e alguém pode reconhecer. Então, vai gerando essa vontade de fazer diferente, de melhorar, de crescer, e essa confiança na sua capacidade de fazer as coisas, né? Que eu acho que é o que é mais importante na vida da gente, depois na vida adulta, a gente acreditar na gente mesmo, saber que a gente é capaz, né? Na verdade, saber do nosso valor, e a gente vai plantando essas sementinhas falando sobre essas pequenas coisas, não é com um monte de elogios, porque o elogio parece que o valor está no que os outros veem, né? E aí é também ensinando essa autoavaliação, né? Vai contribuindo para essa autoavaliação da criança. O exemplo que a Cris trouxe está na minha cabeça até agora, do você é burra. E eu não fui a criança que escutou isso. Outras coisas, mas que outro dia eu trago. Mas eu não escutei isso, mas eu sei que é muito frequente, sabe? Isso me dói ainda bastante, assim. Então, assim, uma coisa bem prática. Seu filho está lá, não consegue aprender matemática, está com uma dificuldade, né? Primeiro a gente tem que entender que, é claro, existem vários tipos de inteligência. Pode ser que ele não seja bom em matemática, mas ele vai ser ótimo em história e depois ele vai fazer uma profissão que vai trabalhar com isso e está tudo bem. Ninguém é bom em tudo, né? Mas ele está ali com a dificuldade, não consegue fazer o exercício de matemática. Ao invés de você chegar e xingar, chamar ele de burro, né? Primeiro observa que ele está tentando. E traz essa validação, né? Filho, tá difícil mesmo, eu sei que você tá tentando. Se você era bom de matemática, ok. Mas com certeza você conhece alguém que não era bom de matemática, para trazer um exemplo. Seu tio também não era bom de matemática, né? Mas olha hoje lá o que ele faz. Virou advogado, nem precisa tanto da matemática como um engenheiro. Então, trazer para a criança uma leveza nesse processo do estudar, né, Cris? Você que trabalha com educação. Sim, essa leveza só vai existir a partir do momento que as famílias entenderem que elas precisam aprender para educar.
Porque se não tiver isso, vai cair naquele ciclo vicioso. E muitas vezes elas não vão ter nem a memória de lembrar que teve um tio que não era bom em matemática e se tornou ali um presidente de uma grande empresa, uma multinacional, né? Porque isso que você trouxe desses exemplos, eu não sou boa em matemática, mas eu sou boa na escrita. Eu não sou boa para fazer um bolo, mas eu sou boa para dançar. E você vai fazer isso, mas ele é um grande artista, né? Então, assim, cada pessoa tem dentro de si as suas habilidades e competências e que essa família ela tem que validar. Então, naquele momento é necessário fazer aquela lição de matemática. Naquele momento é necessário. Poxa, filho, eu reconheço que está difícil. Olha, eu estudei isso há muito tempo atrás. De verdade, eu não sei como faz. Eu sinto muito, eu sei o que você está sentindo. Eu posso sentir aqui o que você está sentindo, mas eu vou buscar uma rede de apoio. Olha, a sua prima, olha, a sua vizinha aqui, nós temos um professor bom aqui onde nós moramos, eu vou chamá-lo para te ajudar. Você aceita? Porque primeiro tem que também validar o sentimento da criança se a criança aceita. Porque de repente, quando você fala isso, você acolhe essa criança com doçura, amabilidade e se coloca no lugar dela, o que acontece? Na hora dá E ela fala assim, não, mamãe, pode deixar. Eu já sei fazer. Porque naquele momento ela pegou aquela lição como uma válvula de escape para ter um pouquinho de acolhimento, de carinho dessa mãe, né, dessa família. Então foi ali o alvo que ela buscou para ter um pouco de atenção e carinho. E aí quando a mãe coloca no nível da criança, né, olho no olho, olha, eu sinto muito. Olha, eu vejo, eu percebo que está difícil. Eu reconheço que está difícil. A mamãe também não sabe. Faz muito tempo que eu aprendi isso. Então, eu vou buscar uma rede de apoio. Você aceita? Sim, eu aceito. É igual aprender vários idiomas, né? A gente sempre tem que buscar a rede de apoio. A gente não teve em casa. Bom, no meu caso, eu não tive, né? Em casa. Aí você vai ter que buscar a rede de apoio. E aí, o que é melhor? É ir para uma escola estudar ou ter uma pessoa dentro de casa para estudar? Então, assim, é sobre isso. É ter essas redes de apoio, ter essa leveza, essa flexibilidade para poder encorajar a criança a todo momento e para que ela se sinta pertencente àquele local que ela está, né? Eu falo assim porque eu tenho crianças que moram com os avós, né? São os avós que cuidam, educam, né? E os pais estão em outro país. Então, assim, é sempre para aqueles que estão ali, aqueles cuidadores que estão ali, né? No desenvolvimento humano. Eu falo desenvolvimento humano porque é para um todo, né? Perfeito. Foi clara, né? Sim, sim. Tá. Eu queria emendar agora, assim, unir os conhecimentos, aproveitar que vocês duas estão aqui e vamos supor que a criança cometa um erro, né? Nunca acontece. Vamos imaginar que uma criança cometeu um erro, não sei, pegou o estojo da amiga, roubou, levou para casa, ou fez uma mentira, né? A escola chama os pais, chama os cuidadores, os avós, quem está ali na linha de frente com a criança para conversar, e você vai ter que chegar nessa criança para dar uma bronca, né? Que é assim que a gente entende que a gente precisa consertar as crianças, né? Dar uma bronca. Ou bater. A gente precisa fazer alguma coisa, A gente não pode ficar parado, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Para pôr na linha. A reação é bater, né? Bater nas mãos, bater na criança, né? Pois é. Mas aí a gente... Vamos já entender que... Baseado em tudo que a gente falou aqui, que quando a criança sente dor, medo, ela não aprende de verdade. Né? A gente está destruindo a autoestima dela, mas eu tenho uma maneira mais eficaz, que seria talvez através de um diálogo, de uma comunicação não violenta, uma comunicação assertiva, de eu chegar e conversar com essa criança. Né? Então, se eu já entendi, eu não vou ser violenta, né? Eu vou me acalmar, vou dar um jeito de me acalmar, vou respirar, vou beber uma água, não vou falar na hora que eu tô percebendo que eu tô muito irritada com aquela criança, não é a hora de eu falar. Então, eu preciso me acalmar primeiro. Aí eu me acalmo e vou chegar nela para conversar sobre o comportamento que não foi legal. Como que a gente pode fazer isso? Eu acho que uma coisa que é importante, que às vezes é a gente chegar e falar, olha, eu soube que aconteceu isso, né? Primeiro, porque às vezes as pessoas, os pais ou os cuidadores jogam, né? Ouvi dizer, né? E aí você já está sendo violento, porque tá falando, olha, eu soube
que aconteceu isso? O que aconteceu? Acho que é isso, né, Marília? Quando a gente não fala a verdade, a gente já está sendo violento. Então, vamos falar a verdade. Né? Eu soube por quem? Pela escola. Né? A escola me chamou, me contou o que aconteceu. Isso eu queria saber a sua versão. Talvez é uma forma de a gente se conectar, né? O que aconteceu? Né? Bem, acho que é uma coisa muito importante falando, mas ela quer saber o que eu vou falar, né? O que eu senti, o que aconteceu, né? Às vezes a criança nem consegue explicar direito também, mas iniciar essa conversa, se conectar, porque daí você pergunta o que aconteceu, eu briguei com essa amiga, ela foi muito chata, daí ela já pegou o meu lápis na semana passada, aí eu peguei o estojo dela para ela saber como é que é. Então, aí a gente consegue entender e falar, não, peraí, o problema não é que ela está roubando, o problema é que ela está chateada com a amiga, olha que coisa diferente, né? Porque fala assim, roubar, que coisa horrível, meu filho, como assim? Você já entra numa escalada de pensamentos, né, muito piores do que o que é realmente aquela situação. Então é muito importante a gente se conectar. Ou, eu queria tanto. Pode ser um roubo mesmo, né? Tipo, eu queria tanto aquela canetinha. Mãe, ela tem as canetinhas tão lindas. Né? E eu, fala, puxa, filha, eu não posso comprar agora, mas quem sabe a gente pode guardar ou ser um presente de aniversário ou alguma vez, se você ganhar um dinheirinho, a gente vai guardando, vamos combinar, o que a gente pode fazer, entender se isso é tão importante para a criança, não desvalorizar também, né, porque fala, uma canetinha, você vai fazer uma coisa horrorosa dessa, cometer um crime, né, como se for, a gente aumenta a coisa em vez de olhar, de entender a criança. Então, acho que se conectar, entender essas motivações da criança é uma forma de ser não violento, né? E aí a gente também prestar atenção nos nossos sentimentos, né? Porque é isso, tô achando que meu filho rouba, eu já entro em desespero. E aí, ou que mente, né? Como assim? A criança mente, né? E às vezes a mentira também é uma defesa, porque tem medo, não quer te decepcionar, tem medo das reações do que pode acontecer. Então, quando a gente pergunta, a gente dá a chance da criança falar e da gente também entender o que está se passando ali que gerou esse comportamento, né? Sempre tem crenças por trás dos comportamentos, objetivos equivocados, né? Ou eu queria chamar a atenção, essas meninas não estão me deixando de fora, então eu peguei o estojo, quer dizer, ela está com uma necessidade de conexão e pertencimento que não está sendo atendida e fez uma outra coisa. Então a gente tentar entender mesmo o que está gerando. Né? Vou resumir tudo que você falou em uma frase. Conexão. Antes de falar, escute. Verdade. Antes de falar, escute, porque a gente já vem querendo ensinar tudo que a gente sabe, por valores e tal. Escuta para tentar entender o que seu filho estava pensando quando agiu dessa maneira. Né? Porque isso vai mudar a maneira como você vai se comunicar com ele depois. Quando você tem mais compreensão sobre o lado dele da história. As crianças elas são muito honestas quando elas se sentem num ambiente tranquilo. Se ela sente que ela pode confiar em você, né? Ela não tem medo de você, ela vai falar a verdade. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. E ainda temos alguns recadinhos para falar. Eu quero falar um pouquinho do livro. Quero falar do livro da Cris, que é um best-seller. Deixa eu até mostrar já para vocês, gente. Esse é o livro da Cris, que ela escreveu, O Solzinho de Todas as Cores. É um livro, conta pra gente, Cris, 0 a 3 anos, mais indicado? De 0 a 6. 0 a 6, de 0 a 6. Mas é um livro que toca na criança interior dos adultos também. É um livro que fala de aceitação e é um livro que traz muito a questão de amor próprio, né? E tá tudo bem, cada um é bonito do seu jeito, né? Então, a mensagem que ele traz é uma mensagem profunda, reflexiva, mas de uma forma cativante, de uma linguagem muito simples, que eu tenho certeza que vai tocar o coração de todos vocês. E é um livro, assim, bem bonitinho mesmo, assim, para criança. Bem lúdico. Mas o que eu senti quando eu li, né? Que ele começa a trabalhar intolerância já, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar com todo santo dia. Pelo momento que a gente está vivendo de violência nas escolas. Sim. Ensinar as crianças a serem mais tolerantes. Sim. Né? Muito legal, Cris, seu livro. E o livro O Mundo da Criança, a Cris ela é coordenadora da edição, eu e a Marília escrevemos um capítulo, esse é um livro para os pais, né? Que a gente super recomenda, né, Marília? Só todos os pais, suspeitas. Né? A gente falou várias vezes aqui que a gente precisa aprender para educar. E aqui talvez seja um caminho para a gente começar. Isso mesmo. Sim, tem muita coisa boa aí. Não só nossa, né? De vários outros coautores também. Na verdade, quando surge um livro com vários
vários especialistas, nós estamos querendo deixar um recado para o mundo, né? Porque até mesmo os adultos com a correria e a questão de celular deixa, né, de ter o livro físico. E nós também, quando pensamos em fazer um livro com os especialistas, com outros coautores, é para incentivar a leitura, um capítulo por dia, 2 capítulos por semana, porque aí você está aprendendo, né? E aí a gente tem dentro de um livro vários capítulos que fala, né, de diferentes formas sobre o que é o mundo da criança, as emoções e a aprendizagem e o olhar de cada especialista. E isso ajuda os adultos, então, a querer ler, a incentivar a leitura dentro de um único livro. Porque isso é muito rápido, né? Os adolescentes, os adultos estão tudo de uma forma mais frenética, não é isso? Uhum. E aí o livro traz isso. Então vai conhecer o trabalho da Marília, quem ela é, a Vivi, quem ela é. Então é uma delícia, né? A Vivi, eles já estão cansados da Vivi, mas ó... Aqui, gente, é para todas as idades, tá? Tem capítulo que fala sobre as telas, né? Nesse mundo nosso tão difícil, assim, de tirar essas crianças das telas, os adolescentes, dos perigos das redes sociais. Então, é sobre emoções e aprendizado, mas ele vai entrar na comunicação, com o capítulo da Marília, sobre o nosso papel de pais protagonistas, né? Somos os super-heróis dos nossos filhos, então vamos aproveitar que os nossos filhos nos enxergam assim, para que a gente verdadeiramente possa ensinar e ajudá-los a terem uma boa autoestima, né? E a gente lendo o livro também está incentivando os nossos filhos ao hábito da leitura. Eles vendo a gente ler, né? Pelo exemplo que a gente ensina. Com certeza. Vocês querem deixar alguma mensagem final? Conta também onde que as pessoas encontram vocês nas redes sociais. Bom, eu estou no Instagram, é Barilha_Barini. Mas ainda tem algumas lives lá, algumas coisas. Ainda não tem muita coisa. E no livro, O Mundo da Criança, que tem o meu capítulo aí sobre comunicação não violenta e disciplina positiva. Perfeito. E vocês me encontram também pelo Instagram, né? Que é Cri_Martinez_. E lá tem algumas dicas, lives, né? Mensagens positivas também para o dia a dia. E é só vocês me chamarem. Acho que é a maneira mais fácil, né? E todo mundo já sabe, @Vivi Cirineu com C, no Instagram e no YouTube, onde também muitos conteúdos para os pais, e especialmente eu atendo muitos pais de adolescentes, mas o meu foco, o meu objetivo, o meu sonho é a prevenção. Então eu falo muito sobre primeira infância, que é onde o cérebro está ali se construindo e a gente tem muita coisa que pode fazer. É isso mesmo. Então, convido todo mundo a acompanhar vocês, a me acompanhar nas redes sociais, para a gente ter uma sociedade um pouquinho com filhos mais regulados que nós. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Então, até o nosso próximo episódio. Eu que agradeço. Obrigada, Vivi. Foi um prazer.